Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo. Estamos chegando com o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista hoje é internacional, claro, assuntos internacionais também por aqui, porque o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e certamente esse é um fato de alta relevância para os mercados do mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da eleição de Donald Trump aqui no Brasil. E para isso nós convidamos a diretora da Faculdade de Relações Internacionais da PUC Campinas, Kelly Ferreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Ruby. Maravilha. Vamos lá então. A eleição de Donald Trump pode mesmo afetar o Brasil? Pode, porque toda vez que nós temos uma troca entre republicanos e democratas, logicamente nós temos uma diferença de quais serão as estratégias e quais serão as priorizações dos temas e tópicos que eles vão tratar internacionalmente. No caso do Trump, ainda é mais interessante porque ele causa um racha até mesmo entre os republicanos. Então, não só ele vai ter um desenvolvimento bem diferente dos democratas, mas como também dos republicanos clássicos. E a gente consegue ver isso até mesmo pelos apontamentos de quem ele escolhe para secretário de Estado, que é um cargo equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, que ele apontou o Marco Rubio, nesse caso ele apontou um republicano mais clássicos. Mas em outros casos, que nem a questão de saúde, que ele aponta o Robert Kennedy Jr., que tem uma postura muito de enfrentamento, até mesmo dentro do partido republicano, ele causa alguns debates, algumas dúvidas. Isso vai refletir em como interagem com o Brasil. Olha só, impressionante, né? Sobre as divergências, então, vamos falar dos dois presidentes, né? O presidente do Brasil e o Donald Trump, que será presidente aí em 2025 nos Estados Unidos. Você acredita que essas divergências, né, que todos nós observamos que aconteceram, elas podem influenciar aí a relação entre os dois países? Influencia, não que o Trump não fosse fazer as políticas ou tenha pensado em políticas novas unicamente porque o Brasil teve uma reação. Ele já tinha um desenho de política muito bem pensado na cabeça dele, ele já tem uma ideia, um perfil muito clássico, assim, depois de um governo com ele a gente já sabe um pouco o que esperar, então já dava para esperar um enfrentamento com relação ao Brasil, ele vê como um governo de esquerda, ele vê como uma área que deve ser subversiviente aos Estados Unidos, então ali a gente já esperava um enfrentamento, mas as declarações feitas aqui no Brasil, como a da primeira-dama, a Janja, na questão do G20, isso deixa muito mais clara a postura brasileira. E um problema que se tem aí é, na diplomacia não se faz esse tipo de declaração. Normalmente você pode mostrar uma oposição, isso é necessário, você conseguir fazer isso para defender os interesses nacionais, mas esse tipo de declaração tão aberta, tão bruta, do jeito que foi colocada, é mais difícil. E isso não ajuda em nada, é um comentário que não é útil. O presidente Lula não se manifestou, mas, por exemplo, no Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores brasileiros, eles já colocam. É uma declaração que não ajuda em nada. Então, se não ajuda, era melhor que ela não existisse. É verdade, né? Não ajuda, mas pode atrapalhar bastante, né? O Brasil pode mesmo enfrentar problemas se Trump cumprir a promessa em aumentar a tarifa dos importados. É algo que está com bastante discussão, né? Discussão polêmica, essa questão aí da tarifa dos importados. Qual que é o seu ponto de vista? Você acredita que isso foi algo que ele falou muito na campanha, né? Você acredita que realmente pode acontecer esse ajuste, né, na tarifa dos importados? E qual é o seu ponto de vista se isso acontecer para a economia brasileira? Ele muito provavelmente fará isso, é uma das grandes promessas dele de campanha, aquela coalizão que eles chamam, normalmente vocês veem no jornal como MAGA, que é Make America Great Again, é a sigla dessa coalizão, mas o principal alvo não é o Brasil, o principal alvo é a China. Sim. O Brasil tem relações com os Estados Unidos, tem uma grande participação, tem um comércio muito forte com os Estados Unidos. Logicamente, isso afetará sim o Brasil, as nossas exportações para o Brasil.
Nós temos uma política de reciprocidade, então, que é feito conosco, nós fazemos de volta, então nós podemos esperar também a questão dos produtos brasileiros, dos produtos americanos ao entrar no Brasil, uma maior taxação também, porque não tem sentido, se eles aumentam para nós mantermos mais baixos. Mas uma coisa interessante, que é uma característica da estratégia que começa com o Celso Amorim, lá em Lula 1 e 2, e continua em Lula 3, que é uma diversificação econômica. Quando o Celso Amorim pensa a política externa brasileira, ali no início dos anos 2000, eles vêm com uma ideia que a autonomia brasileira seja a partir da diversificação. Então, isso continua agora, não depender unicamente de um único país para você ter grandes entradas de dinheiro. E uma coisa que nós já podemos observar a movimentação é nessa cúpula do G20, no qual o Xi Jinping ele vem para a cúpula e depois ele ficará mais alguns dias, no qual ele se dirige até Brasília, justamente para poder debater essas questões. E é interessante para a China também ter uma maior proximidade do Brasil, porque ela é a principal alvo dessas supertaxações do Trump. Olha só, né? E começa hoje, né? O G20, depois nós vamos falar sobre o G20, o que é o G20 e o que pode acontecer aí referente aos acordos, né? Que podem ser fechados no G20 e posteriormente, em 2025, podem não ser cumpridos, porque existe essa especulação, porque Donald Trump foi eleito, mas ele assume só em janeiro, né? E os acordos do G20 são fechados agora. Então, como é que fica essa história, né? Mas depois do intervalo a gente vai falar sobre isso, porque agora a gente fala do combate à desigualdade e à questão migratória. Gente, muito importante, porque esses dois itens estão no radar de Trump, porém, eu quero que você fique sabendo, se você não sabe, olha só, 232 mil brasileiros estão em situação ilegal no país. O número coloca o Brasil como 8º país com mais imigrantes sem documentos em território americano, isso segundo um balanço do Departamento de Segurança Interna de 2023. Vamos lá. Trump prometeu promover uma deportação em massa em seu segundo mandato na Casa Branca, o que faz com que quase 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos se sintam aí em um clima de instabilidade. Qual que é o seu ponto de vista sobre essa questão, né? Os migrantes, quase 2 milhões de brasileiros, e aí como que fica a situação? Como que eles estão vivendo lá? Qual que é o seu ponto de vista essa volta em massa que pode ser promovida pelo Trump? Você acredita que ele cumpre isso ainda? É uma das promessas de campanha e eu acredito que ele vai tentar, sim, cumprir essa promessa de campanha. O que ele pode não conseguir é fazer na velocidade que ele deseja, Perfeito. Porque não só brasileiros estão lá, você tem diversos outros países da América Latina, do Sudeste Asiático. Em resumo, o mundo em desenvolvimento tem vários migrantes ali. Quem está nos Estados Unidos documentado tem menos a temer. Se você já tem um visto de residência, um green card, isso você já está com toda a documentação certa, não tem o porquê ele te deportar. E para deportar quem tem uma documentação, você precisa reverter várias leis, o que seria um processo muito mais demorado. Quem está com vistos de trabalho, de estudante, que tem uma duração e precisa renovar, talvez encontre uma maior resistência nessa renovação. Precisará justificar muito bem porque precisa de mais tempo nos Estados Unidos. Agora, quem está ilegalmente nos Estados Unidos, independente de ser um governo republicano ou democrata, essas pessoas já sabem que elas estavam em risco de deportação. Então, estar não documentado, isso pode ser passaporte fora do prazo, pode ser sem visto, pode ser estar com visto de turista e estar trabalhando. Então, todas essas situações, as pessoas já estavam cientes que elas estão possivelmente sujeitas à deportação. É um grande impacto? É um grande impacto. É um grande impacto, inclusive, na indústria, no mercado de serviços americanos, que utiliza muito dessa mão de obra. Porém, não creio que vai ser nessa velocidade, porque deportar pessoas, como você colocou, a 232 mil brasileiros.
Isso daí se exige uma logística de localizar essas pessoas, de colocar, sistematizar para essas pessoas saberem de onde elas venham, para onde elas vão. Você precisa de voos para isso. Isso sai caro também, porque quando uma pessoa ela é deportada, o governo naquele momento arca com os custos dessa deportação. Então o governo Trump, que anunciou que vai cortar 2 trilhões de dólares, deportar tanta gente tem um custo alto. Lembrando que não é só brasileiros e o principal alvo, na verdade, a principal resistência é ali na fronteira do México. Mas não é só mexicano que entra por ali. Há diversas rotas migratórias que passam, que vêm para a América do Sul, muitas vezes, e terminam de chegar a pé ou por outros meios para os Estados Unidos por terra, mas que cruzam ali a fronteira Estados Unidos-México. Então, Kelly, você falava, né, o que acontece com o Brasil, né, lá nos Estados Unidos, o Brasil tenta devolver na mesma moeda, né, daqui para lá. Essa questão das pessoas que vão daqui para os Estados Unidos, que correm o risco, né, de ter que voltar ao Brasil, mas no Brasil, como é que funciona isso, né? Porque me parece, me corrija se eu estiver errado, qualquer um entra no Brasil, o Brasil é a mãe de todos. Qual que é o seu ponto de vista referente a isso? Na verdade, não é que assim, qualquer um entra no Brasil, mas, por exemplo, a lei da reciprocidade. Aqui, quem já tirou um visto americano sabe que tem toda uma burocracia a seguir. Você tem um conjunto de documentos que deve ser entregue, você tem uma entrevista a ser feita, você tem o colhimento da sua biometria. Sim. Americanos que vêm para o Brasil têm a mesma política. Eles têm de ir a um consulado, a embaixada brasileira, fazer uma entrevista, entregar um conjunto de documentos para vir para o Brasil. O Brasil, na verdade, ele tem diversos acordos com vários países no qual existe isenção de visto de até muitas vezes 90 dias, costuma ser. Sim. Que aí isso permite que a pessoa entre, faça algumas vezes até um curso rápido, visite com tranquilidade, passe um tempo aqui no Brasil. Isso é uma política que está se tornando um pouco comum em determinados países, principalmente do mundo em desenvolvimento, porque o turismo acaba movimentando a economia e isso favorece você facilitar essa entrada. Até mesmo países europeus, no qual a gente tem também uma crise migratória desde 2015, mesmo ali, brasileiros têm uma entrada por um tempo restrito, mas têm uma entrada livre, o que facilita. Aqui no Brasil significa que não há deportações, que as pessoas não são... Há sim deportações. Na verdade, aqui no Brasil, o aeroporto de Guarulhos, tem até o aeroporto 24/7, que é um programa de TV que todo mundo gosta de assistir algumas vezes. Eles colocam essas situações, mas você tem de ver que é uma equipe muito reduzida comparado ao poderio americano quando você faz isso. E, de novo, não é uma prioridade brasileira. Nós fazemos essa supervisão, nós acompanhamos. Nós temos programas aqui no Brasil muito fortes para patriar ou dar algumas chances vistos para quem vem aqui em imigração, que está em busca de refúgio, porque o país está em conflito civil, está em guerras. Então o Brasil tem essas políticas, sim. E é da característica brasileira. O Brasil é um país pacifista. As diretrizes, por exemplo, da política externa brasileira, que eu acho muito interessante, que muitas vezes as pessoas criticam cada governo, mas as diretrizes gerais, Sim. que é o pacifismo, o pragmatismo e o juridicismo, que significa que todos os contratos, todos os acordos serão cumpridos, eles são firmados lá no regime militar, ainda em Geisel. E isso se mantém, apesar de todas as trocas e perfis de governo. Tivemos um período de ato ali alguns anos atrás, mas o Brasil sempre segue essa política, então nós sempre tentamos compreender. Realmente, quando você diz que o Brasil é um país mãe de todos, nós somos realmente o gigante tranquilo, nós somos amistosos, mas não significa que o pessoal aqui possa ficar sem documentação. Perfeito. É algo que a gente sempre ouve falar, né? O Brasil pode tudo e lá fora não pode nada, né? O Brasil é a mãe de todos. Mas olha, vamos lá. A previsão diante da eleição de Trump, né? Diante do cenário que a gente vê aí entre os dois governos, digo o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, a gente pode dizer que as articulações políticas internacionais no Brasil, elas começam a perder força. Qual que é o seu ponto de vista referente às articulações, né, entre Brasil e Estados Unidos a partir de janeiro de 2025?
Na verdade, a gente tem um cenário interessante, porque as articulações internacionais do Brasil, elas quebram um pouco um fluxo a partir do segundo governo Dilma. Por quê? Nós vemos em Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1 e 2, uma atuação presidencial muito forte, chamada diplomacia presidencial. São dois políticos que viajam bastante, vão até os lugares. Não é que se precisa que seja o presidente, isso é o papel do ministro das Relações Exteriores. Mas voltando um pouco na história, pegando Fernando Henrique Cardoso, por que ele vai? Na época, Fernando Henrique Cardoso já era conhecido como um forte intelectual por causa da participação dele de um grupo das Nações Unidas que buscava maneiras de desenvolver a América Latina. Então, quando ele assume a presidência, é meio ele emprestando a imagem pessoal dele para legitimar as políticas brasileiras, mostrando, olha, o Brasil está a sério, porque ele assume depois de várias trocas de moedas, períodos inflacionários. Então, ele entra nessa política e faz essa diplomacia presidencial para tentar chancelar um pouco com a imagem pessoal dele mesmo, como intelectual, como tendo pesquisado economia, que o Brasil vai cumprir os acordos econômicos e que o Brasil é um lugar seguro para investimentos. Quando o Lula assume, você tem uma troca um pouco de estratégia. O Fernando Henrique Cardoso focava em países mais ricos, porque ele prezava dessa legitimação, mas quando o Lula entra, tem até um livro muito interessante do Matias Spector, que é um professor da FGV, que ele vai falar justamente dessa transição entre Fernando Henrique e Lula, no qual o Fernando Henrique, junto da equipe do Lula, vão conhecer políticos, encontrar com políticos americanos, assessores, justamente para que não seja quebrado esse vínculo que se tem com os Estados Unidos. Lula entra, mantém esse vínculo, a gestão Obama o facilita bastante, porque governos democratas, e aí uma curiosidade, todo mundo acha que para a economia brasileira é melhor um governo democrata, na verdade não, é melhor um governo republicano, muitas vezes, exceção ao Trump. Porque normalmente governos democratas americanos, eles fazem maior resistência econômica, eles fecham mais a economia. E governos republicanos, de novo, com exceção ao Trump, tentem abrir um pouco mais a economia americana, a ideia do livre mercado. E aí, no caso com o Obama, o Lula consegue essa aproximação, o Lula mantém a tradição da diplomacia presidencial, ele viaja bastante, mas quando entra a Dilma, nós temos um outro perfil. Ela não é tão atuante internacionalmente, ela é um perfil muito mais discreto. Então, você vê, muitas vezes, a política externa brasileira conduzindo um pouco numa inércia, porque não é o perfil dela. Ela, tecnicamente, conhece o que ela está fazendo, tanto que depois, agora, ela é nomeada presidente do Banco dos BRICS, mas a forma, a estratégia dela muda. E aí você tem um governo de transição depois, que é o Temer, quando ela sofre impeachment, e aí é um governo que não tem muito tempo de planejamento, a ideia dele é só tentar que o Brasil não saia do caminho democrático, o que é feito. Você tem um governo Bolsonaro que ele muda bastante o perfil com o Ernesto Araújo, que não tinha grande notoriedade dentro do Itamaraty, ele é catapultado para o cargo de ministro das Relações Exteriores, e ele fica muito pouco tempo nesse cargo. Logo depois você tem uma pandemia, que aí é um fator disruptivo enorme, e aí você volta para o governo Lula, que pegou um Brasil que passou por diversos momentos de política externa, muito distantes do que ele estava acostumado, muito distante do que ele assumiu ainda ali em idos do início dos anos 2000, e agora ele tem de fazer o quê? Reconstruir justamente essas parcerias. Quando você tem uma entrada do Trump, é mais difícil porque o Trump, para fazer pontes, não é exatamente a especialidade dele. Nós temos de ver o quanto o Trump vai dar de atenção para essa questão brasileira. Mas, de novo, comentários desnecessários, como a questão do Elon Musk, que já está apontado no governo americano, não é algo que nos ajuda a caminhar para uma aproximação. Que aula, hein? Que aula nós estamos aqui, né, tendo com a Kelly, referente ao Brasil, né, e o impacto aí que a eleição do Donald Trump pode trazer para o nosso país. Antes do intervalo, mais uma perguntinha para a gente fechar esse bloco. Qual que é a sua avaliação perante Donald Trump? Qual o ponto de vista que você tem sobre o Trump? É muito difícil colocar uma questão só sobre o Trump, porque
não é, a gente tem um hábito muito aqui no Brasil de pensar só no presidente, mas e tem um conjunto, tem o Congresso, tem o Senado. No caso do Trump, ele assume mandato muito em vantagem, porque ele conquista o Congresso e o Senado. Ambos são maioria republicana. Mas o que nós conseguimos observar na política do Trump é que agora ele vê que onde ele tem um grupo que talvez o apoie mais, ele coloca republicanos mais tradicionais. É o caso do secretário de Estado, Marco Rubio. Onde você vê um enfrentamento, ele coloca alguém um pouquinho mais radical, que é o próprio caso do Elon Musk, que cria-se ali um departamento que ele vai assumir não existe, é criado ali para ele, por essa ideia de reduzir os custos americanos. Mas o que você vê é que a burocracia nos Estados Unidos, ela sempre tem um papel fundamental. Mesmo, por exemplo, se a gente pegar a invasão ali no Capitólio, mesmo sendo aliados do Trump, eleitores do Trump que vão lá e falam que são republicanos, você vê os próprios republicanos não apoiando aquela ação. Os republicanos, quando você tem aquela invasão em janeiro, você vê todos os republicanos colocando, não, outro presidente ganhou, mas o outro presidente tem de assumir, porque o nosso compromisso é com a democracia. Então, é muito interessante isso. Por mais que o Trump agora pareça que ele tem uma situação muito mais confortável, ele ainda terá de fazer muitas negociações dentro do próprio partido. A única coisa ali que muda é que talvez seja uma negociação um pouco mais fácil em alguns aspectos, uma vez que ele tem a maioria nas casas. Muito bem. Olha só, estamos então com o nosso ponto de vista, falando dos impactos, né, que podem acontecer aqui no Brasil, mediante a eleição de Donald Trump. Estamos recebendo a Kelly Ferreira, né, é diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. Nós vamos para um breve intervalinho, tomar uma aguinha e daqui a pouco nós voltaremos falando sobre a questão do G20, né? O que será que vai acontecer? O encontro aí dos gestores do mundo todo, né? Então daqui a pouquinho nós voltamos. Fique com a gente, TV Câmara Campinas. Estamos de volta com o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas, recebendo a diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas, Kelly Ferreira, que também é professora, né? E está dando uma aula para a gente aqui, além, claro, de colocar o seu ponto de vista referente aos impactos que o Brasil pode sofrer mediante a eleição, né, que trouxe Trump novamente para o governo nos Estados Unidos. É isso, né? Vamos lá, então. G20, cúpula do G20, começou acontecendo, né, no Rio de Janeiro, e existem especulações que deixam quem participa, né, da cúpula do G20 um pouco preocupado referente a o que vai acontecer depois da cúpula do G20 e também após o Trump assumir o governo, que é em janeiro de 2025. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas sobre a cúpula do G20 e o Trump. Será que ele vem pessoalmente mesmo ou vem um representante? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, hein? Então, a cúpula do G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil é a 9ª. Então, no caso ali do G20, nós temos um governo que está encerrando, que é o caso do governo Biden, e o do Trump, que vai começar. Não é o que os Estados Unidos fala não vai valer a pena, mas o que os Estados Unidos fala neste momento valerá pouco, porque afinal tudo isso tem de ser renegociado. Uma outra questão, nós temos de pensar que o G20, ele na verdade, ele é um grupo de debate para você criar ideias. Ele começa com uma ideia mais macroeconômica, trabalhando em grandes assuntos da economia, mas aí ele foi reduzindo para assuntos mais micros, como por exemplo o comércio. Mas a grande questão ali do G20 é você não tem nenhuma tratativa que obrigue os países a cumprirem o que foi decidido ali. Então, ele é um fórum de debates, ele vai ter um aconselhamento. O Biden ali, ele fará o papel dele, representando os Estados Unidos, colocará em a posição americana, mas a grande questão é, nós não sabemos o que o Trump e a equipe futura do Trump colocará em cada um dos pontos. Então, o que os Estados Unidos fala,
como eu falei, não é que não vale nada, mas valerá muito pouco. Uma diretriz geral, normalmente os países sempre seguem. Então, não é que vai ser imprevisível e tudo terá uma virada 180 graus. Porém, você pode esperar que talvez algumas coisas que sejam faladas ali, você já percebe um perfil mais democrata, e você vai ter de esperar o Trump assumir e talvez renegociar esses pontos. Por isso mesmo, ali a cúpula do G20, ela está sendo mais interessante para se aproximar dos outros 19 que participam e não dos outros 18, né, tirando o Brasil, dos outros 18 que participam e não focar tanto nos Estados Unidos, embora pelo fato de o presidente que está ali representando já é um presidente de saída, a cúpula em si, no geral, ela também já perde um pouco a força, porque a principal economia, ela não está, digamos assim, de certa forma ali, apta para definir políticas, porque tudo vai mudar nos próximos meses. Tudo muda nos próximos meses, né? Janeiro de 2025, Trump assumindo o governo dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar, Kelly, referente à economia, né? Porque a gente sabe que o dólar trabalha, quando o dólar sobe ou desce, a gente tem aqui um reflexo, né? Bem grande, inclusive. Então, o que a gente pode esperar? Qual que é o seu ponto de vista referente à economia com o Trump assumindo nos Estados Unidos? O Trump, ele quer voltar a uma ideia dos Estados Unidos da década de 80, no qual os Estados Unidos ali, vamos colocar na década de 80, início de 90, principalmente ali no início dos 90, que quebra a União Soviética e os Estados Unidos ficam com uma supremacia. E ali você tem um dólar extremamente forte. O que nós vemos hoje em dia é um enfraquecimento da moeda. E aí esse enfraquecimento está sendo desafiado por algumas outras questões. Todas as transações internacionais, mesmo que não envolvam os Estados Unidos, ela normalmente é feita em dólar. Então, por exemplo, se o Brasil comercializa com a França, o Brasil tem de passar o real para o dólar, a França tem de passar o euro para o dólar, faz as transações e depois cada um pega esse dólar e passa para as suas moedas, simplificando bastante o processo. O que o Brasil e aí os outros membros dos BRICS já estão colocando, que é algo que o Trump não gosta e está ameaçando todas as economias que mudarem o sistema de transação. O Brasil e vários outros países do BRICS estão falando, vamos comercializar nas nossas próprias moedas. O Brasil fez uma troca, por exemplo, simbólica com a China, no qual durante esse acordo comercial, foram usados o quê? O renminbi, que é a moeda chinesa, e o real brasileiro, sem condolarizar a operação. O Trump já ameaça, coloca que todos os países que fizerem isso sofrerão sanções americanas. Agora a questão é, ele vai conseguir, se isso se espalhar, ele não vai ter força para conseguir sancionar todo mundo. Mas alguns países alvos, principalmente a China, ele vai sancionar. Mas isso não é nenhuma novidade, ele começa as sanções da China lá no seu primeiro governo. O governo Biden, embora não faça uma abertura tão peito aberto assim, ainda tem os enfrentamentos com a China. Então, no Trump, a gente só vai ver uma escalada e talvez o Brasil não fique entre os principais alvos, mas o Brasil é um que se posiciona claramente. Por que a gente tem de passar tudo pelo dólar, sendo que os Estados Unidos não está passando por isso, não está envolvido nessa transação? Fazer a transação diretamente das moedas dos países envolvidos faz com que ela fique mais barata, muito mais rápida, dá força para a moeda dos dois países em transação. E é o que os Estados Unidos não querem, ele vai perder a influência dessa dolarização da economia. E aí, isso daí fica muito mais difícil, o plano do Trump de fazer aquela América, aqueles Estados Unidos forte do início da década de 90, voltar. Mas isso já é uma estratégia difícil de qualquer forma. Os Estados Unidos não estão mais na situação que estava naquela época. O mundo é completamente diferente. A própria economia americana, que pautava a economia americana, que dava força para a economia americana, já não são as mesmas indústrias. O mundo não é mais pautado numa indústria do blue collar jobs, que é construindo, é uma indústria de tecnologia agora. Então, os Estados Unidos vão ter de encontrar novas formas de você
aumentar ali a questão econômica. Fora que ele tem diversos outros problemas dentro de casa, problemas econômicos, que é uma coisa que nós podemos observar na representação democrata. Os democratas, ao fazer a eleição, uma das grandes críticas feitas, e uma por dentro do próprio partido, Bernie Sanders, por exemplo, que é um democrata, ele coloca que os democratas, ao fazerem a campanha, negligenciaram a questão econômica, colocando que era um governo de continuidade, que está tudo bem, quando não estava. O governo do Trump está colocando que não está tudo bem, e isso cativa os eleitores, porque eles estão naquela situação e eles votam por uma mudança. A grande questão é, o Trump vai ter de se concentrar em muita coisa dentro de casa. Então, tem de ver. Os recursos não são ilimitados e infinitos para ele ficar atuando em tantas frentes. Alterações econômicas terão, mas o Trump, talvez tão forte quando ele declara, ele tem desafios muito grandes dentro de casa. Muito bem. Olha só, uma possível consequência positiva, né, para o Brasil seria a diminuição das compras chinesas de soja dos Estados Unidos, o que abriria oportunidade para o aumento de vendas brasileiras, né? Qual que é o seu ponto de vista? O Brasil ficaria mais perdido nessa questão do alinhamento econômico entre China e os Estados Unidos, ou a gente pode ter uma vantagem aí com essa questão da China e dos Estados Unidos e a taxa de exportação? Uma coisa interessante da política externa brasileira, que nem eu coloquei, que desde a década de 70 a gente tem aqueles eixos como o pragmatismo, é que a gente não trabalha mais com alinhamentos. Então, os Estados Unidos, ele pode até não gostar de ter o maior comércio entre Brasil e China. Porém, é aquela questão, nós somos um país pobre, nós precisamos dessa entrada de dinheiro internacional para conseguir fazer melhorias aqui dentro do Brasil, então nós seremos pragmáticos. A China deseja comprar mais soja, nós vamos vender. E uma grande questão é que muitos produtos rivalizam mesmo entre Estados Unidos e Brasil para exportar para a China, mas nós temos produtos que podem ser escoados facilmente. A China fez altos investimentos aqui no Brasil, em diversos setores estratégicos, até mesmo aqui em Campinas nós observamos isso, e ali essa participação chinesa, essa proximidade, pode ser que fortaleça, que aumente os laços. O Brasil e a China lá em 2009 já começam, já tem ao pico, né, das nossas relações, onde a China passa a ser um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, o Brasil já está transicionando nessa busca de novos parceiros. O fato da China e os Estados Unidos comercializarem menos vai ter um impacto talvez muito maior, e com certeza, na própria China, e até mesmo os americanos vão sentir isso. Mas existe uma questão de sensibilidade e vulnerabilidade. Nenhum país vai quebrar por causa dos Estados Unidos, mas existe um período de ajuste, então é uma sensibilidade. E esse período de ajuste pode ser muito difícil, é muito difícil uma população que já está vivendo em uma situação de inflação compreender isso, mas depois desse período de ajuste, não só Estados Unidos, quando China como o Brasil, colocando que os 3 países passam por períodos de inflação, eles podem se ajustar e buscarem novas formas. E isso é uma coisa muito interessante, porque a China sempre busca novas formas. Quando o Trump, por exemplo, começa a guerra tarifária, ele acha que ele vai quebrar a China. Na verdade, a China só acelera um processo que ela já estava em curso. Ela já sabia que ela estava perdendo a competitividade dela internacional, porque à medida que a população dela se instrui, vão querer trabalhar menos em indústrias e mais no escritório. Então, ela já estava num processo de ir mudando como ela vai manter a sua riqueza e produzir mais riqueza. O que o Trump faz é só acelerar esse processo. Certo, olha aí, nós estamos falando com a Kelly Ferreira sobre os impactos da eleição de Donald Trump aqui no Brasil. E agora, gente, vamos sim falar, né? Trump tem declarado consistentemente que sua prioridade é encerrar a guerra, né, e parar com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos, referindo-se à ajuda militar à Ucrânia. No seu ponto de vista, Kelly, qual é o impacto da vitória de Trump sobre as guerras no mundo?
Esse é muito interessante e é um debate que está muito forte internacionalmente, porque o Zelensky, nesse momento, ele já passa a agir um pouco mais, porque ele precisa do máximo de ajuda possível, agora antes que o Biden saiba, porque ele sabe que o Trump não será tão fácil. Porém, essa ideia do Trump de todo mundo vai ter de pagar a sua conta, nós não vamos ajudar ninguém, ele tem de lembrar que boa parte dos republicanos recebem apoio justamente do complexo armamentista. Então, reduzir o gasto militar e armamentício, talvez ele mexa com o apoio mexa com empresas que dão apoio ao seu próprio partido. Então, não é uma negociação tão fácil assim. Um outro ponto, ele declara que ele vai encerrar a guerra em um dia, Sim. que ele falou com Putin, o Kremlin nega que ele tenha conversado com o Trump, e aí ele fala que vai encerrar em um dia. Não é uma guerra, que é um conflito que seja encerrado tão simples assim em um dia, porque isso implicaria você colocar muitas sanções em cima não sanções, mas implicaria em colocar a Ucrânia num espaço de perdedor. E você tem de ver se a Ucrânia quer aceitar esse rótulo. Sair dessa guerra rapidamente implicaria a Ucrânia ceder territórios à Rússia. Então tem esse outro ponto. E tem mais uma questão, o Putin quer negociar? Porque nada vai feito, ele não tem força suficiente assim para ele ter força suficiente para obrigar o Putin a parar, ele teria de dar mais apoio. E o que ele não quer, porque ele quer enxugar os gastos. Então, como é que fica essa questão? Ele tem de trazer uma proposta à mesa que force não só a Ucrânia aceitar um papel de derrotada, no qual ela vai ter de ceder territórios, mas também do Putin que queira negociar. E a grande questão é, será que ele quer? Olha aí, né? Será que ele quer? Então, no seu ponto de vista, essas declarações, né, de Donald Trump, tanto na campanha, né, quanto agora, assim, de eu vou lá, eu faço, eu consigo, está em minhas mãos o poder, né? O ponto de vista sobre essa declaração, mesmo sabendo que são outros tempos, né? Depois de uma pandemia, depois de um sobe e desce da economia, ele ainda continua acreditando, né, que seria da mesma forma como foi da outra vez. Qual que é o seu ponto de vista sobre essas declarações assim tão assertivas, né, da forma que ele diz? É muito interessante, tem um pesquisador chamado Timothy Snyder que ele coloca, você não pode ignorar esse tipo de declaração, porque se ele fala e ele assume o poder, logicamente ele pode exercer esse poder de alguma forma, talvez não da forma que ele pensou ali direto, vou chegar para o Putin e falar para ele parar a guerra, que a guerra vai parar, mas ele pode executar alguma política ali para conseguir conduzir isso. O que nós temos de observar, de novo, ali a burocracia vai ter um papel muito atuante, porque ele pode, durante a eleição, as declarações ele faz as mais diversas, mas quais promessas ele conseguirá cumprir? Até mesmo uma dessa da economia americana, que ele coloca que os Estados Unidos vão cortar 2 trilhões de dólares, os próprios economistas, tanto mais republicano, mais democrata, ficam pensando de onde ele vai cortar 2 trilhões de dólares, porque o gasto americano está em um pouco mais de 6 trilhões. Isso seria cortar 1/3 do gasto americano. E aí tem um economista que colocou, olha, se ele cortar, por exemplo, se ele demitir todo mundo, ele não consegue economizar esses 2 trilhões, porque a folha de pagamento americana é só 15% disso. De onde sairá isso daí, esses cortes? Então, tem uns exageros ali no Trump. De novo, não se pode ignorar o que ele fala, mas nós temos de verificar que tem uns exageros. Ele ainda vai tentar negociar esse Rússia e Ucrânia, vai tentar pressionar o Putin? Vai, mas, de novo, essa de um único dia vou resolver isso com um telefone, pode ser que ele esteja forçando um tanto, aí exagerando um tanto na declaração. Então, gente, e o Brasil? Como fica o Brasil, né? Estamos falando dos impactos da eleição de Trump aqui para o nosso país. Falamos de economia, né? Estamos falando aí da questão política entre Brasil e Estados Unidos, né? Falando de agricultura. Agora, no seu ponto de vista, né? O impacto, assim, principal que o Brasil pode sofrer com o Trump assumindo agora em 2025? Seria em qual área?
Com certeza a economia. Nós temos de lembrar que o Brasil não tem grandes problemas que se chama de alta política, de segurança, nós não temos questões ainda com terrorismo. Então, o principal ponto aqui que vai nos abalar é justamente a economia, porque os Estados Unidos passará por essas mudanças. Nós temos um governo atual que está lutando por quê? Por um mundo multipolar, ou seja, que não é um mundo onde os Estados Unidos mandam e todos obedecem, mas onde há maior participação. Se voltarmos à questão da cúpula do G20, quais são os objetivos ali do governo Lula nessa cúpula do G20? Criar uma aliança para a redução da fome e da pobreza, fazer com que os países ricos, que são os maiores poluidores, nós temos de lembrar que assim, essa poluição do jeito que nós estamos, muitas vezes não foram os países pobres que produziram, porque nós não tínhamos tecnologia para isso. Então, essa situação que nos é dada aqui, nós herdamos de economias mais ricas que foram poluindo ao longo dos anos. Então, uma das questões é, o governo Lula coloca, vocês ficaram ricos poluindo. Então, agora pegue esse dinheiro e pague para os pobres investirem o quê? Em energias limpas, em políticas limpas. E além dessas duas questões da redução da fome e da pobreza, nós também temos a questão da taxação das grandes fortunas, que é um outro assunto muito debatido e que ele está pressionando muito. E lembrando que assim, a taxação das grandes fortunas é realmente grande fortuna. Quem está ganhando ali, foi com muita luta do seu apartamento. É assim, você é rico quando você para de trabalhar e não vai ter efeito na sua renda, se você parar de trabalhar, coisa. Esse grupo é um grupo que sustenta muitas políticas, tanto nos Estados Unidos, quanto, por exemplo, na própria Rússia. E os dois são em pontos opostos, por isso a explicação do que é ser rico. Perfeito. São famílias, são grupos que têm um grande poder financeiro. E o Lula está indo levando essa proposta. O principal desafio é como ele une todo mundo ali no G20 para conseguir levar essas propostas a cabo. E aí nisso, ligando com a sua pergunta, como é que os Estados Unidos, essa mudança, o Trump assumir, qual é o principal impacto, e aqui será econômico, é que nessa cúpula do G20, o Lula está tentando lidar com uma forma de segurar um pouco a economia brasileira e colocar medidas que garantam uma entrada maior de dinheiro no Brasil. Mas são estratégias que são um tanto difíceis de conquistar, porque nós temos já de longa data a questão de uma aliança para reduzir fome e pobreza, isso ninguém será contra. Talvez a forma, mas ninguém será contra essa ideia. A questão dos países ricos pagarem para os mais pobres, isso vai ter debate. Por quê? Muitos países ricos, o que eles vão alegar? A gente já deu dinheiro e não teve mudança, porque a gente tem que de pagar para vocês, então já vai ter isso. E, de novo, essa questão das taxações das grandes fortunas, muitos países se sustentam em cima, e democracias, em cima de grandes conglomerados econômicos. Mexer com eles é muito difícil. Então, como é que isso vai desenvolver? Então, o Trump talvez não queira mexer com isso, porque afinal ele mexe na própria fortuna. Então. Olha aí, verdade, né? Gente, como é importante, né? Como é importante você entender um pouco, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, Kelly, nossa, mas lá, você está falando coisa lá dos Estados Unidos, né? Donald Trump foi eleito, e que isso vai reverberar aqui no Brasil, né? Como que vai impactar a nossa vida? Sim, pode impactar e muito a vida, e principalmente na questão econômica. E quando a gente fala em economia, a gente sabe que o Brasil aí, né, vai nos altos e baixos, e vai tentando sobreviver, e aí a gente, se tiver impacto na economia, as coisas tendem a não ser tão boas quanto parecem, né? Então, desde conflitos regionais até questões globais, como clima, economia, as decisões do governo americano terão repercussões profundas no cenário mundial. Quando a gente fala em clima, né? Quando a gente fala em meio ambiente, tem uma repercussão também, essa questão aí de Donald Trump, eleições, Vitória e Brasil, tem algo assim que a gente pode citar? Tem a repercussão ali porque você está vendo muitas mudanças ambientais. Aqui o Brasil, o que mais notável para a gente é nós não temos uma separação muito clara entre as estações do ano, né? Nós temos sempre a brincadeira que sempre é verão, a única diferença vai ser mais quente e mais frio. Mas em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, você está a ver o que é uma maior incidência de tufões, de chuvas, de alagamentos. Aqui no Brasil, nós tivemos a questão do Rio Grande do Sul. Sim. Então, isso vai impactar, mas a grande questão é
o investimento agora não significa uma mudança rápida. Então, não é o governo que está no momento que vai colher essa mudança, será governos lá para frente. Então, você tem de ver o quanto isso daí vai favorecer. E pegando ainda um outro gancho que você tinha mencionado agora nas suas considerações sobre o que o internacional envolve aqui, uma das questões do Trump que ele vai ter de lidar é a questão de Taiwan, que muitas vezes nós falamos, isso daí realmente não envolve Brasil, não tem nada a ver conosco, é uma ilhazinha pequenininha lá do lado da China. Mas Taiwan produz 90% dos chips processadores internacionais, que é a TSMC, se eu não me engano, a sigla da empresa. Se por um acaso tiver um conflito sobre Taiwan, essa empresa é diretamente, afetada. E independente de ter o conflito e ser os Estados Unidos ou a China que ganhe, de todo jeito a política dessa empresa será afetada. E isso afeta o mundo todo, porque muito provavelmente vários itens digitais que nós utilizamos agora utilizam processadores dessa empresa taiwanesa. Poxa vida, hein? Diretora de Relações Internacionais da PUC Campinas falando com a gente aqui no Ponto de Vista. Kelly, suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que no momento, assim, antes da gente sair condenando e tentar fazer um exercício de futurologia, o que vai ser, o melhor agora é dar um voto para ver como é que esse governo Trump desenvolve. Não será algo tranquilo, ou não será um governo republicano que nós já sabemos perfeitamente como será o perfil do candidato, mas nós podemos esperar mudanças, mas ainda tem uma equipe. E é o interessante nesse novo governo Trump, ele está dando maior atenção à equipe. Então, a burocracia terá um papel muito interessante. Maravilha. Muito obrigada, viu, de disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar com a gente no Ponto de Vista. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Gente, essa foi a Kelly Ferreira, ela que é diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas, deixando o ponto de vista referente às eleições de Trump e o impacto no Brasil. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um forte abraço e a gente se vê aqui na TV Câmara Campinas. Até mais!